Boa tarde, gente. Vamos lá para mais uma aula, primeira aula da semana. Essa é a última semana do bimestre, tá? Então, com essas quatro aulas, encerraremos o segundo bimestre de 2021, tá bom? Essa é a primeira da semana. O número da aula eu não lembro, mas está escrito aí. Como prometido, a gente semana passada falou, a gente vem falando das civilizações indígenas, dos ameríndios, né? Dos grupos indígenas das Américas. Então, falamos de maias, escolhemos alguns grupos para a gente falar. Então, tivemos uma aula sobre maias, uma aula sobre astecas e uma sobre incas. Porque esses três grupos foram escolhidos dentre centenas de grupos existentes. Porque foram os três com maior desenvolvimento técnico, tá? Então, esses três grupos, quando os europeus chegaram aqui, encontraram grupos tão ou mais desenvolvidos em muitas áreas do que os próprios europeus, tá certo? Por isso que eu escolhi esses três, porque esses três são os que tinham um nível de desenvolvimento técnico acima de todos os outros. Técnico, cultural não, porque cultural não tem cultura melhor ou pior. Agora, o desenvolvimento técnico de alguns grupos era melhor. O que é desenvolvimento técnico? São os que aprendem a fazer construções, os que vão criar novas formas de agricultura, formas mais eficientes, que vão definir uma escala social mais bem elaborada. Tá? Esse é o desenvolvimento técnico, que não quer dizer que esse grupo seja melhor do que os outros. Apenas que ele tem um desenvolvimento técnico melhor. Cidades maiores, templos, grandes construções religiosas ou políticas, o uso de novas ferramentas na agricultura, novas técnicas agrícolas, novas técnicas na criação de animais, na manufatura de bens, de produtos para o uso, panelas, espadas, lanças, armas. Então, incas, astecas e maias eram os três grupos com maior desenvolvimento técnico. Tá? No caso de maias e astecas, até no desenvolvimento de uma língua escrita, coisa que os incas nunca criaram. Mas voltando a dizer, isso não quer dizer que eles fossem grupos melhores, apenas que tinham um desenvolvimento técnico maior, ponto final, tá? Isso não quer dizer que eles tinham um estilo de vida, uma sociedade melhor e uma cultura melhor, nada disso. Apenas eram mais desenvolvidos, tecnicamente, que os outros grupos indígenas. Ponto, é só isso, tá bom? A gente não pode hierarquizar a cultura, dizer qual é melhor ou pior, nem hoje. Você pode falar os maiores países do mundo economicamente, você pode citar países com uma qualidade de vida muito melhor que a nossa, mas culturalmente você não pode hierarquizar. Nem que a nossa é pior, nem que a nossa é melhor. Cada qual tem a sua cultura e são boas para aquele grupo, para aquele povo, ponto final. Tá? Não é porque os Estados Unidos é mais desenvolvido economicamente que a cultura deles é superior. Não, eles têm uma economia superior, só isso, nada mais do que isso. Culturalmente eles são iguais a qualquer outro povo, tá bom? A cultura deles não sobressai. Quando sobressai por motivos econômicos, tá? Então, por que a música dos Estados Unidos é conhecida no mundo todo? Porque as distribuidoras de música, de DVDs, de CDs, são dos Estados Unidos. As gravadoras são dos Estados Unidos. Os sites de distribuição de música, Deezer, todos eles são dos Estados Unidos, ponto final. Os filmes são feitos aonde? Nos Estados Unidos. Então, esse poderio econômico reflete numa expansão da cultura, que não quer dizer que seja melhor. Tá certo? Espero que entendam isso e que não caiam nessa bobagem de acreditar que a cultura de um país é melhor simplesmente porque ele é mais rico. O fato dele ser mais rico não quer dizer que ele seja melhor. Só diz que ele é mais rico. Só isso. Como na sua rua, a pessoa que tem a melhor casa da rua não é melhor do que vocês.
E se vocês são essas pessoas com a melhor casa da rua, vocês não são melhores que os outros. Vocês apenas têm uma casa melhor, têm mais dinheiro, só isso. Isso não quer dizer nada além disso, tá certo? Tirar da ideia essa coisa de que o rico é o bom e o pobre é o ruim. Pelo contrário, às vezes é muito mais divertido, culturalmente enriquecedor, ser pobre do que viver como rico, tá? Só minha opinião. Do que falaremos hoje não é disso, falaremos hoje dos índios aqui da América do Sul, especialmente falamos dos Incas no Peru, e hoje falaremos dos grupos indígenas do Brasil. Nessa primeira aula, eu vou tirar alguns mitos sobre os indígenas brasileiros, tá certo? E aí na segunda aula, na próxima aula usaremos 2 aulas para falar sobre os indígenas aqui do Brasil. Uma para tirar os mitos, tirar as ideias erradas, bobagens que se falam, e a segunda para explicar mesmo como é o modo de vida deles. Então vamos lá, primeiro mito. Os índios brasileiros são os tupis e guaranis. Normalmente em filmes, em aulas, em livros didáticos, você vai ler isso, vai ver isso. Quem não ouviu isso, ouvirá. E os índios brasileiros são os tupis ou tupi-guarani. Errado, tá? Totalmente errado. Tupi é uma das tribos, um dos grupos, uma das civilizações indígenas que habitavam aqui o Brasil. Uma das diversas, das dezenas de tribos, de civilizações que habitavam aqui a região. Guarani é um tronco, é uma ramificação desse grupo tupi, tá? Então, tupi e guarani tinham ligações familiares, ligações ancestrais, culturais, mas também não eram o mesmo grupo. Então, tupi era um, guarani era outro, tá? Então, tupi-guarani não existe. Tupi-guarani é uma junção feita pelos europeus para lidar com essa tribo, com essas civilizações. Fora essa, você tem diversas outras, tá? Eu estou lendo aqui que os nomes são difíceis de guardar. Aruac, Caribe, Pano, Nicano, Tucano, Charruá e várias outras civilizações, às vezes maiores até que a civilização tupi, com culturas diferentes, com línguas diferentes, com formas de viver diferentes. Não é porque era índio que é tudo igual, tá? Essas civilizações indígenas, cada uma delas vive de uma maneira diferente, ocupam o mesmo país, que naquela época nem existia um país, eles ocupam o mesmo espaço. Estou colocando um mapa aqui para vocês verem, mas cada qual em sua região, cada qual tem sua cultura, cada qual tem os seus hábitos diários, as suas danças, sua língua, suas músicas, seus deuses. Todas elas eram politeístas, todas elas viviam principalmente da caça e da coleta, embora algumas já tivessem desenvolvido uma agricultura inicial. Mas fora isso, cada uma delas tem a sua forma de viver. Por que o Tupi-Guarani ficou como os índios brasileiros são tupis e guaranis? Se você olhar novamente aqui no mapa, você vai perceber que todo o litoral brasileiro, ele é ocupado por quase todo, né? Existem espaços que não, mas quase todo o litoral brasileiro, ele é ocupado justamente por esse ramo dessa civilização indígena tupis, tá? E por suas derivações, os guaranis e por aí vai. Quando os europeus chegam aqui, os portugueses chegam na América, eles vão vir de navio. Então, obviamente que eles vão para o litoral. Os povos onde eles vão ter mais contato são os tupis. Então, seja o contato amistoso, ou seja o contato bélico, a guerra, a luta, portugueses vão se deparar sempre com os tupis. Então, eles vão negociar com quem? Com os tupis. Eles vão tentar catequizar inicialmente quem? Catequizar é transformar em cristão os tupis. Eles vão aprender a língua de quem? Dos tupis. Não porque os tupis eram os únicos, não porque os tupis eram os maiores, ou os melhores, ou os mais fortes, não.
porque os tupis ocupavam a área aonde os portugueses chegaram. Os portugueses chegaram no litoral, vieram de navio. Quem vive no litoral são os tupis. Portanto, o contato de europeus é com essas tribos tupis. Não quer dizer que os tupis fossem a única ou a principal, apenas é aquela com quem os europeus tiveram contato. Como os indígenas que ocuparam aqui o Brasil não desenvolveram língua escrita, não escreviam sua história, contavam sua história de boca, de geração para geração, tudo que a gente sabe, tudo não, mas 90% do que a gente sabe sobre indígenas brasileiros vem da boca de europeu. Então o europeu conta aquilo que ele viu ou que ele acha que ele viu. Porque às vezes ele está ali, ele está olhando, mas ele não entende. E aí ele vai escrever o que ele acha que é, não necessariamente o que é. Então, quem eles observavam? Os tupis. Com quem que eles conversavam? Que língua eles aprenderam? Os tupis. Então, a história escrita dos indígenas brasileiros vai refletir, em sua grande maioria, os tupis. Não por serem melhores, mas por serem a civilização que teve mais contato com os europeus, principalmente o contato mais amistoso. Em várias regiões do Brasil, os grupos indígenas criaram um laço, seja por religião, seja por submissão, ou até mesmo violento, com os europeus. Então vão conviver com os europeus. E essas civilizações, em sua maioria, são tupis. Por esse motivo que a gente conta a história dos índios brasileiros de forma errada. Muitos contam como sendo os tupis. Não são os tupis. São diversas e diversas civilizações diferentes que vivem de formas diferentes, embora sejam todos indígenas, o que não quer dizer que eles sejam iguais. Se você for para a África, são negros? São todos iguais? Claro que não. Cada região tem sua língua, seus hábitos, sua cultura, suas tradições, sua religião. Os brancos, a mesma coisa. Se você for para a Europa, todo mundo é branco, todo mundo é branco. Se você chegar na Espanha falando inglês, ninguém vai saber. Se você chegar na Espanha querendo viver dentro de uma cultura inglesa, ninguém vai entender. O fato de serem brancos não quer dizer que sejam iguais. O fato de serem negros não quer dizer que sejam iguais. Ou vale a mesma coisa para os indígenas. Então, mesmo ocupando uma região parecida, não quer dizer que fosse uma coisa só. Então, tirar da cabeça essa coisa do tupi. Vai ouvir isso? Vai. Por quê? Como eu já expliquei, grande parte da história é contada em cima do que se viu ou do que se ouviu dos tupis. Não quer dizer que seja de todos. Já disse umas 10 vezes, espero que vocês entendam. Entre esses grupos, você vai ter na história brasileira vários autores, escritores, historiadores até, que de forma equivocada vão construir uma imagem do índio brasileiro. Do bonzinho, do que vive em congrega com a natureza, pacífico, preguiçoso, que não é muito chegado a trabalho. Então você vai ter, você vai se criar um imaginário de como é o índio e vai se jogar isso em livros, em filmes, em tudo, sem que isso corresponda em nada à verdade. Os indígenas americanos do norte, do centro, do sul, do Peru, do México, do Brasil, são pessoas como outras qualquer, gente. Ele não é pacífico, ele é capaz de ser pacífico e é capaz de ser um guerreiro temível, como qualquer outra pessoa. Esses índios entre essas tribos, entre essas civilizações, essa palavra tribo ficou com um tom pejorativo, eu não gosto muito. Havia guerra entre eles, havia escravidão entre eles, havia luta por terra, por tudo. Havia violência. Eram pessoas como outras qualquer. Não eram nem ruins, nem bons. Eram como qualquer pessoa. Pessoa que é capaz de ter atos de uma bondade, generosidade, e no outro dia ter
atos horrorosos. Somos seres humanos, os indígenas, como ser humano, também é capaz disso. Essa coisa de que vivia da natureza, na bondade, pacífico, também é mito. Não estou querendo dizer que eles eram maus, mas quando precisava, eram. Quando precisavam lutar, lutavam. Quando precisava matar, matavam. Como qualquer outra civilização do planeta. Tirar essa ideia do bom nativo, do bom selvagem, que foi criada, que não corresponde à verdade, que lá quando vocês são pequenininhos, o índiozinho que vive na natureza, são todos amigos, todos bonzinhos, isso não é verdade. O índio é como qualquer outra pessoa, capaz de atos bons e atos ruins, de acordo com o interesse deles, tá certo? Então tirar essa imagem. Outra imagem que a gente precisa tirar logo de cara também, a coisa do cacique. Quando se explica índios, aqui os índios brasileiros, você sempre tem a ideia do chefe, que vai tomar as decisões por todos os índios, que vai definir, que é como o rei da tribo, o rei da civilização. Você tinha isso nos incas? Tinha o imperador, você tinha, que era o Inca, né? No caso, Inca é o nome do imperador, o cargo de governante da civilização Inca. Os maias tinham um imperador, os astecas tinham um imperador, grupos da América do Norte tinham os seus líderes definidos. Na América do Sul isso não é verdade. Esses grupos indígenas viviam num sistema de obrigações onde cada um tinha o seu papel. Você tinha grupos de índios mais experientes, por causa da experiência, do conhecimento, eram mais respeitados. Você tinha grupos de guerreiros que pela sua bravura, pela sua força, eram respeitados. Como você tinha mulheres que eram respeitadíssimas pela sua função, pelo seu conhecimento. Você tinha jovens que eram respeitados por ações que praticavam. Você não tem um chefe. Os índios da América não tinham um líder. O grupo, todos tinham direitos, todos participavam, todos tinham suas funções definidas. Você não tinha um chefe que determinava o que os outros iam fazer. O tal do cacique. Quem vai inventar o cacique são os europeus. Quando os europeus chegam na América, chegam no Brasil, que lá na América Central, lá nos maias e astecas, tinham um imperador, os incas tinham. Aqui não tinha. Então, quando os portugueses chegam, vão se deparar com esses indígenas, fazer trocas, falaremos disso em outro momento, quando falarmos de navegações, esses portugueses vão querer negociar, fazer os índios trabalhar, cortar pau-brasil, carregar os navios. Esses índios vão querer fazer negócios, conhecer se tem ouro, se tem prata. Em Portugal não tem floresta. Então, quando eles chegam aqui, é tudo floresta. Eles precisam dos indígenas para conhecer a região, ver o que tem de valioso. Então, eles precisam negociar, ter uma relação com esses indígenas. E aí, o que eles vão ter? Um grupo de, às vezes, 30, 40, 100 indígenas querendo negociar com eles. Uma negociação que não vai para lugar nenhum. Tenta fazer um negócio... 10 pessoas de um lado, 30, 40 do outro, ou 20. Não vai, porque cada um fala uma coisa, cada um quer uma coisa. A negociação normalmente funciona quando só duas cabeças ou poucas cabeças participam. E aí os portugueses vão fazer o quê? Os portugueses vão eleger entre os indígenas aquele que vai ser o chefe. Eles vão negociar com um, com dois. E esses vão passar para os outros. Então quem vai trazer essa ideia do chefe, do cacique, são os europeus. Antes dos europeus, essas tribos, essas civilizações não tinham essa figura. Você tinha pessoas respeitáveis, pessoas que os outros ouviam, mas não era um chefe com plenos poderes. Ele só vai ter plenos poderes quando os europeus, através da força, vão colocar ele como o poderoso, vão negociar com ele só. Então ele vai passar a ter poder por toda a tribo. E o poder é um negócio sedutor. Quando você dá o poder para uma pessoa, ela não quer largar. Então, quando um indígena é escolhido para tomar as decisões pelo grupo, ele veste esse papel e vai dar sequência nisso. E aí vai surgir o cacique. Mas antes, não tem essa figura. Tá certo?
Então, tirar esses mitos para a gente poder entender como funcionavam realmente as civilizações indígenas aqui da América, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido o que a gente falou. Na próxima aula falaremos especificamente de como eles viviam, ok? Até a próxima aula. Fui!